Boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar aqui para me dar os recados. Boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma live do Ciência de Bolso, essa live que é a quinta do projeto de divulgação científica do PPG Promo Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul, da Unisc. Eu sou a Letiane, vou fazer uma introdução aqui enquanto a gente espera a Daiana chegar. Eu tenho alguns recados. Hoje a gente vai conversar com a Daiana de Araújo, que é enfermeira e mestranda do PPG-PS. A Daiana trabalha com cuidados paliativos, qualidade de morte e as perspectivas de cuidado. Nessa semana eu tenho alguns recados para dar. Primeiro, que todos os episódios estão disponíveis no YouTube, através do link que a gente deixa aqui na bio do PPG Promo Saúde. E também que o link pode ser compartilhado, passar para as pessoas, para os amigos, para o pessoal que trabalha com pesquisa, para a família, então para poder assistir depois. O segundo recado é que todos os episódios vão ser transformados em podcasts com conteúdo mais reduzido para que vocês possam escutar o podcast em casa, no carro, quando estiver fazendo outras coisas, lavando louça, né? Então a gente vai estar nessa semana divulgando o link para acessar o podcast e também mandar, piramidar, que a gente chama, né? Mandar para todas as pessoas que conhecem, né? Vamos então chamar a Daiana aqui, a gente vai esperar, falta 2 minutos. Se a Daiana puder pedir para mim também, para acessar a live, falta 2 minutos para começar, a gente espera um pouquinho. Vou chamar ela aqui. Tá na live agora. Aí. Olá! Oi, Daiana. Leti, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como estamos? Sim, tudo bem. Me ouve direitinho? Sim, escuto. Pessoal que tá aí, boa tarde, professor. Dá um joinha se estão escutando direitinho, dá um coraçãozinho se tá tudo certo. A câmera também tá boa. Vamos lá, faltando um minutinho, Daiana. Tá, Eu joia. queria que tu começasse a te apresentar, assim, contasse um pouco da tua trajetória acadêmica, de onde tu trabalha, como é que tu chegou no mestrado. Tá bem. Então, boa tarde, boa noite já, né? Queria agradecer primeiro o convite da Letiane, do Ciência de Bolso. Dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês do meu trabalho. E a minha trajetória, eu sou formada pela UFSM em 2008, eu sou enfermeira, né? Para quem não sabe. E então me formei em 2008, estou daqui de Santa Maria. E em 2009 eu fui trabalhar em Alegrete, foi meu primeiro emprego. Vou resumir rapidinho para vocês a minha história. Fui trabalhar no hospital em Alegrete, trabalhei por menos de um ano lá. E aí retornei para Santa Maria e tinha uma amiga que trabalhava aí em Santa Cruz, no Hospital Ana Nery. E essa minha amiga, minha colega de graduação, me mandou uma mensagem falando que tinha uma vaga, teria uma vaga para enfermeiro, se eu não gostaria de mandar meu currículo. Aí eu mandei o currículo e fui contratada e fui para o Hospital Ana Nery, então. Começa a minha história com Santa Cruz. E o Hospital Ana Nery, assim, sem dúvida, é um divisor de águas, assim, na minha carreira, na minha vida. Eu acho que justifica muito do que eu trabalho e pesquiso hoje, eu ter trabalhado no Ana Nery. Porque no Hospital Ana Nery eu trabalhava na Clínica Pinheiros, nem sei se é assim hoje em dia ainda, mas uma clínica oncológica do SUS, atendia pacientes do SUS, e naquela clínica eu observava assim, que a metade dos meus pacientes eram pacientes que estavam em medidas de conforto. Né? E isso me intrigava muito. O que seria aquelas medidas de conforto? Né? Que na verdade aquelas medidas de conforto eram uma ordem de não reanimação. Eram pacientes que chegaram já no limite ali da doença, uma doença incurável, né, o câncer. E aí eles entravam em medidas de conforto. Então, eu acabei fazendo uma especialização em oncologia nesse meio tempo e trabalhei
o meu TCC em cuidados paliativos, para eu tentar dar um pouco mais de conforto realmente para esses pacientes, né? Mas eu acabei retornando para Santa Maria em 2013, eu acho que foi, e fui trabalhar no Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, onde eu trabalhei também na oncologia, até 2015, que 2015, então, eu fui para o UFSM, onde eu fui chamada num concurso que eu já tinha feito, e eu estou lá até hoje, então, no departamento da enfermagem, junto com eu e mais 6 colegas enfermeiras. A gente trabalha com os alunos, então, da graduação, acompanha aulas práticas, tanto no hospital quanto na atenção básica. E em 2018 eu fiz um curso de cuidados paliativos, um curso avançado. O Instituto Paliar veio dar um curso em Porto Alegre. E aí eu fiz esse curso de 1 ano, junto com a minha amiga Silvana, que eu já vi que está por aí. E foi muito legal, assim, me deu muita bagagem para eu entrar no mestrado, então, em 2019. Aí, em 2019, eu me desafiei a me inscrever no mestrado. Retornei para Santa Cruz, porque o meu irmão, hoje em dia, mora aí, se formou na Unisc. E aí ele me incentivou, disse, Diana, tem um programa bem legal, um programa multiprofissional, que me interessou muito, né? Porque cuidados paliativos é muito multiprofissional. E aí eu vou me inscrever para esse mestrado. E é um mestrado em promoção de saúde. E aí me deixou um pouco apreensiva, porque como que eu vou trabalhar morte em promoção de saúde, né? Se a gente fala em saúde e qualidade de vida, eu via pesquisas de nutrição, e aí exercício físico, né? E aí eu pensei, mas quer saber, eu vou levar a morte como um tabu, mas um tabu que a gente tem que estar desmistificando, né? E vou fazer uma proposta lá, uma intenção de pesquisa e vou encarar. E para minha surpresa, assim, eu fui muito bem recebida, assim, pelo mestrado, né? Com as minhas ideias, as minhas propostas. Então, eu tô bem feliz. Já no segundo ano. Legal. Acho que é isso. Esqueci. Então faz mais ou menos uns 10 anos que tu trabalha assim com a temática, né? Pelo que tu falou, 10 anos, 11 anos, né? Isso. E assim, e dentro do teu projeto de pesquisa, o que tu vai pesquisar? Pode falar assim, o título, os objetivos? Isso. O meu projeto de pesquisa, ele está passando por algumas mudanças em função da pandemia, né? Porque a minha ideia, então, é trabalhar cuidados paliativos na atenção primária, a saúde, na atenção básica. E a minha ideia era trabalhar qualidade de morte na perspectiva dos familiares enlutados que tiveram seus familiares que morreram no domicílio. Só que com a função da pandemia vai ser bem complicado fazer coleta com o familiar e ir até o domicílio, né? Então eu estou adequando, na verdade eu vou trabalhar com os profissionais de saúde da atenção primária, das ESFs aí de Santa Cruz do Sul, né? Profissionais médicos, enfermeiros, e para avaliar assim, as suas concepções em relação a cuidados de fim de vida. Vai ser mais ou menos nesse sentido, assim. Até no sentido do conceito também de qualidade de morte, né? Queria que tu desse uma introduzida no conceito aí de qualidade de morte, cuidados paliativos. Isso. Então, esse conceito de qualidade de morte eu já trago desde a minha intenção de pesquisa, porque se fala muito em qualidade de vida, né? Então, eu quis trazer esse termo novo, assim, qualidade de morte, que para mim eu gosto muito de falar que qualidade de morte é qualidade de vida no final da vida, né? Mas na verdade existe uma escala internacional, um ranking, que foi feita uma pesquisa com 40 países e o Brasil ficou muito mal colocado. Essa pesquisa, assim, ela avaliou, na verdade, o acesso a cuidados paliativos, né? Através o acesso à morfina, à medicação, aos serviços, a morte no domicílio também foi um item que foi avaliado. E o Brasil ficou muito mal. O Brasil ficou lá no final, em 38º, se eu não me engano. Então, isso me chamou muita atenção, me intrigou também muito, né, com esse índice aí. E aí, por isso que eu quis avaliar e que eu gosto do termo qualidade de morte, que nada mais é também acesso a cuidados paliativos, né? Qualidade de vida, dignidade, morrer com dignidade, com autonomia, mas também é ter acesso,
né, aos cuidados paliativos. Emendando, então, o que seriam cuidados paliativos, né, que a Leti perguntou. Eu poderia falar muito, assim, sobre cuidados paliativos, mas primeiro eu queria desmistificar, se tem algum profissional que ainda pensa, ou alguma pessoa leiga aí assistindo, que ainda pensa que cuidado paliativo é quando não se tem mais o que fazer, aí virou cuidado paliativo, faz qualquer coisa. Não é isso. É muito pelo contrário. Tem muito trabalho para ser feito dentro dos cuidados paliativos. E eu gosto muito de um conceito que está bem novinho, assim, novíssimo desse ano, da Associação Internacional de Cuidados Paliativos, que eu até separei aqui para trazer para vocês. Que eu acho que ele está um conceito bem completinho, está bem interessante. Então, ele fala que cuidados paliativos são cuidados holísticos e ativos. O que são holísticos, né? É sob a perspectiva, além do físico, é o bio, psico, social e espiritual. E ativos de indivíduos de todas as idades, com importantes sofrimentos decorrentes de doenças graves. Então, ele foca no sofrimento, ele não foca na doença, não foca no diagnóstico, ele foca na necessidade do paciente. Especialmente aqueles em fase de final de vida. Tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de pacientes, familiares e cuidadores. Então, ele engloba todo mundo, inclusive o luto desse familiar no após, né? Acho que é mais ou menos isso. Sim, e assim, sobre os cuidados paliativos, então, a gente às vezes pensa que o cuidado paliativo é não fazer nada, né? Que é não dar cuidado nenhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre quais são as estratégias que são usadas no cuidado paliativo para ajudar essas pessoas e como também como o desejo delas importa muito sobre como elas querem que o final da vida delas, como a morte delas seja, né? Aí tu chegou no ponto, na cereja do bolo. Isso. A gente, de novo, posso falar muita coisa, assim. Eu até tentei, quando eu trabalhei no Ananeri, trabalhar com escaladador, com hipodermóclise. A gente sabe que está muito na moda o tema doulas da morte. Eu e a Leti vamos abrir até uma empresa futuramente, né, Leti? Vou pedir para te falar um pouquinho mais, porque esses termos aí são bem de termodermólise, né? São termos bem difíceis. Hipodermóclise é um termo bem técnico mesmo, que é quando a gente tenta não agredir muito o paciente. Tu precisa fazer uma medicação, às vezes tu não precisa funcionar um acesso venoso, uma veia. Aquele paciente já está emagrecido, vai ser muito traumático para ele. Então a gente pode funcionar o subcutâneo, que é embaixo da pele. É uma função mais tranquila, que não dói, e tu consegue fazer todas as medicações por ali. Né? É uma técnica, né? Técnica. Isso. Do enfermeiro, isso. Para administrar a medicação com mais conforto. Doulas da morte tá novinho também o tema. A gente vê muito doulas da vida, né? As doulas que ajudam, então, as parturientes. Mas aqui na morte é a mesma coisa. É uma pessoa que acompanha aquele final de vida. Né? Acompanha de uma maneira mais natural, no domicílio, sem tanto interferência da tecnologia, né? Mas como tu falou, a vontade do paciente é muito importante. E é nisso que eu tenho me focado a estudar e trabalhar. E é isso que me move muito, sabe? Porque quando eu falo em estratégias, eu trago uma, assim, que eu vejo que é fundamental. É o planejamento. Planejamento antecipado de cuidados. Também é um termo que está surgindo aí. Ele é muito conhecido internacional. No Brasil ainda está surgindo, né? O que é um planejamento antecipado de cuidados? São conversas que tem que se ter entre o paciente, a família e o profissional de saúde. Tá? Tem que ter esses três pilares, assim. Esses três pilares para ter essa conversa. Não adianta só o paciente e lá o médico, a família não tá, então vai dar problema. Tem que ser os três. Para quê? Para conciliar as expectativas, sabe? Em relação aos cuidados futuros, aos tratamentos, em relação a prognóstico, tudo muito bem esclarecido. São conversas claras, sinceras, abertas, empáticas, né? E que eu vejo assim que é muito difícil de acontecer. É uma estratégia tão simples, é uma estratégia de comunicação, né? Mas a gente sabe assim na experiência e em leituras que é uma coisa muito difícil de acontecer na prática, tá? E partindo desse planejamento, se tem as diretivas antecipadas de vontade, que
também é um termo muito moderno aí em cuidados paliativos, eu não sei se todo mundo conhece, mas ter uma diretiva, na verdade, é tu poder manifestar o teu desejo e a tua vontade para o tratamento do final de vida, o que tu quer receber, o que tu não quer, né? No Brasil, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012 sobre as diretivas. Só que não existe uma lei ainda, não existe uma regulamentação muito mais esclarecida, como tem vários países que já existe. Então, se fazer cumprir uma diretiva é um desafio ainda para os profissionais de saúde, porque principalmente os médicos, né? Pelo medo de processos, da questão judiciária. Né? Mas eu acredito que nós vamos ter avanços nesse sentido, esperamos que sim. Né? Mas eu acho que são duas ferramentas, assim, ó, que elas falam da autonomia do paciente, né? Do sentido de vida, o que é importante para ti, que às vezes não é para mim. Então, eu para mim, assim, são fundamentais. E quando tu falou, assim, da tríade, do paciente, do médico, da família, essa pergunta até não estava no script, mas a gente vai falar de tabu, né? Que a morte e morrer é um tabu, né? E aí, como que tu vê isso? Como deve ter trabalhado numa equipe de saúde para se desmistificar esse tabu? Porque às vezes eu, por exemplo, sou formada, sou especialista em terapia intensiva, e às vezes a gente viu o paciente no fim do fim da vida ali, sem perspectiva de prognóstico, e aí ainda tinha muita questão do médico, da família, se apegar muito ao tabu da morte, né? Eu queria que tu falasse assim, como que tu acha que a gente conseguiria desmistificar? Sim. Eu acho que falta muito, Leti. Isso que a gente está fazendo, eu acho que já é uma... A gente já está num caminho para, né? É trazer o tema, é falar, não ter medo. Mas eu acho que a formação ainda precisa melhorar muito, né? São conteúdos que tem que ter na graduação. Eu não tive pouquíssima coisa na minha graduação sobre isso, mas eu acho que tem que começar a ser incluído na graduação para o profissional já ir se preparando, né, a lidar com esse tema que vai ser um tema do dia a dia dele. Quando eu já tenho profissional formado, acho que a educação continuada é válida, né? A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. E já foi a época que o profissional da saúde era paternalista, né? Tinha aquela postura que eu falo, tu obedece. O paciente não é assim mais. Ele é autônomo, ele tem internet, ele tem seus meios e tem que ser mesmo, né? Então eu acho que assim a gente tem que ter primeiro assim conhecimento e coragem também para ter essa conversa assim. Eu acho que não precisa ser o profissional médico necessariamente. Eu acho que pode ser o enfermeiro, pode ser o psicólogo, pode ser o nutricionista, porque às vezes a gente foge muito disso, né? A gente diz, a gente vê muito no hospital isso. Fala com o médico, né? O médico que sabe questão de prognóstico, de diagnóstico. Não é assim, né? Tem que ter uma equipe e tem que ter uma equipe multiprofissional com o olhar de cada profissional. Então, acho que aí também é uma ideia que a gente tem que ter. Não é passar para o colega, a gente tem que ter o conhecimento, claro, né, dentro da nossa competência, mas conversar é competência de todo profissional de saúde. A gente não tem como fugir disso. Né? A comunicação é muito importante para nós. Às vezes claro, sobra para o psicólogo, né? Na maioria das vezes. Né? Mas claro que nem todo mundo vai trabalhar com esse tema, né? Eu sei que é um tema assim que não é todo mundo que gosta, que vai querer, que vai, né? Às vezes as pessoas preferem trabalhar lá na emergência, ok, ainda bem que tem gosto para tudo, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente não vai poder fugir disso, porque esses pacientes eles vão estar em todos os lugares, né? As doenças crônicas estão aumentando muito. Agora com o Covid, então nem se fala, né? Então, não vai ter como a gente fugir disso, não. Se a gente quiser dar uma assistência de qualidade, um cuidado de qualidade para o nosso paciente, a gente vai ter que olhar para esse lado também. A gente ia falar sobre a Covid um pouco mais tarde, né? Tá. Eu ia te perguntar, assim, a gente falou de qualidade de morte, então que as diretivas antecipadas e o cuidado paliativo estão dentro desse conceito, né? E eu vi que algumas pessoas ficaram na interrogação sobre as doulas da morte, porque é uma coisa super nova e também tu que me apresentou, né? A gente fez um trabalho juntos, tu que me apresentou eu também não conhecia, então eu queria que tu falasse o que são essas doulas, a gente fala que esse novo campo, né, de trabalho. Isso. Na verdade, a gente tem ainda pouco material, como a gente mesmo viu quando a gente elaborou um artigo sobre isso, né, Letícia? A gente tem pouco material publicado ainda, porque é muito novo.
né? Eu sei de um grupo que está trabalhando em Porto Alegre, que é um grupo que dá cursos, inclusive, né? Meu sonho, meu próximo curso, de fazer esse curso. E eles preparam os profissionais, né? São profissionais também de uma equipe multi, profissionais que tenham afinidade com o tema para desenvolver esse trabalho, né? E como eu falei ali no início, são pessoas que acompanham esse processo, porque a morte ela não é um evento único, ela é um processo, né? Tem o processo ativo, mas ela é um processo que vem no decorrer de um tempo já. Então, as doulas, elas vão fazer o quê? Elas vão conversar com o paciente, vão conversar com a família, vão ver a biografia dessa pessoa, o que é importante para essa pessoa, o que faz sentido para essa pessoa na vida dela. Porque o que faz sentido na vida, provavelmente é o que vai fazer sentido na morte, né? Então, vão ser conversas, ela vai criar, por exemplo, assim, uma lembrança para deixar para a família, sabe? Uma caixa de recordação. E aí, cada um, de acordo com os seus significados, vai criando isso, né? E aí, ela vai ajudar no local da morte, vai ajudar também o processo depois velório, enterro, aquelas cerimônias, né? Até o processo do luto, de acompanhar o familiar. É um trabalho aí bem grande que tem. A gente viu que elas surgiram assim porque a composição da família está mudando, né? As pessoas estão cada vez mais não casando, não tendo filhos, os filhos vão embora, moram longe, né? Então a presença delas seriam também como acompanhante assim no geral, né? Também, verdade. Isso. Então tá, assim, eu não sei se tu tem mais alguma estratégia que tu tem na cabeça para falar de cuidado, sobre os cuidados paliativos. Não, eu pensei realmente de deixar essa questão da autonomia, do planejamento, das diretivas, mas nesse sentido mesmo. Eu queria deixar disponível para todo mundo que quiser fazer perguntas aqui no chat e a Daiana vai respondendo aos poucos. Acho que foi na semana retrasada que a Daiana publicou um artigo no jornal sobre a questão da qualidade de morte agora em época de Covid, porque a gente tem várias reportagens na TV que a gente está vendo que as pessoas estão morrendo sozinhas, né? É uma morte solitária que se chama, né? Eu queria que tu falasse um pouco do teu artigo no jornal e conversasse um pouco sobre isso e até as nossos medos e angústias para os nossos familiares, né? A gente fica... Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Primeiro, assim, que o Covid, ele veio um pouco, assim, contra tudo que a gente vem falando sobre morte digna, né? Sobre o Covid, a morte, como tu falou, é solitária, é geralmente dentro de uma UTI, o familiar não pode visitar. E tudo isso, assim, foi me impactando também, porque tudo que eu venho lutando contra, assim, se mostrou agora, se apresentou no Covid. Então, é um sofrimento muito grande para todo mundo, né? E eu fui desafiada pela nossa orientadora, então, pela Prof. Edna, a escrever alguma coisa. E aí eu escrevi para o jornal, saiu aqui no Diário de Santa Maria. Teve uma repercussão bem boa, assim, as pessoas gostaram bastante da forma que eu me expressei. Acho que cada um estava sentindo um pouquinho daquilo também, né? Eu te confesso que eu demorei, assim, a cair a minha ficha em relação ao Covid. Eu fiquei um tempo, assim, meio que em estado de choque por problemas meus de saúde e por eu ser grupo de risco, aquela função toda. Então, tava todo mundo produzindo a mil e eu ainda tava meio assim, sabe, vendo como é que é. Mas aí agora saiu há 2 semanas, eu consegui escrever um texto e eu trouxe muito a questão do luto, né? Que eu já também venho fazendo algumas leituras sobre luto. E o quanto todos nós estamos enlutados, né? E foi inclusive o título do texto, tá lá no meu Insta para quem quiser ler, quem ainda não leu. E o que eu trago é que a gente se aproximou mais da finitude com a Covid, né? Pelo medo diário, assim. O medo da morte, o medo de perder algum familiar. E dessa forma a gente acabou se lutando porque a gente teve alguma perda, né? Se não perdemos pessoas, perdemos emprego, perdemos convivência social, todo mundo perdeu alguma coisa, né? Ou então a própria notícia da televisão, a gente acaba se identificando, se tendo compaixão, né? Então, nesse sentido, assim, que o luto vai durar mais que o vírus, que a gente vai precisar se cuidar depois que tudo isso acabar,
né, que há de acabar logo, mas que a gente vai precisar se cuidar, se visitar de novo e dar atenção, porque as pessoas estão sofrendo muito, né? Mais ou menos isso, Leti, não sei se contemplei E tua na pergunta. questão do luto, agora que tu falou, e eu lembrei também que existem, nos cuidados paliativos, existem grupos de familiares também que se reúnem, né? Eu não sei se tu já participou de algum, se tu quer falar um pouquinho sobre isso. Que é uma Sim, estratégia também de cuidado não só para o paciente, mas também para a família da tríade que tu comentou, né? verdade. Esse tema também é um tema assim que é muito mais abordado pelos psicólogos, né? Os profissionais fogem um pouco. Hoje eu até estava conversando com minha enfermeira e ela disse: "Ai, Diana, vamos criar um grupo de luto, vamos criar nem que seja um grupo de estudo sobre luto, né? Porque o luto é muito complexo, ele é para cada pessoa é diferente, cada um vai ter um processo, né, de luto. Então, eu nunca participei, assim, sei que existe, né? Nunca participei, mas tenho vontade, sim. A gente já está pensando, se articulando para ver se a gente cria um grupo de estudo, alguma coisa, um grupo de apoio. Acho que agora na Covid é bem pertinente, né? Isso. E é muito interessante, eu tenho muita vontade. E, de novo, não é só do psicólogo, né? Acho que é de todos os profissionais da saúde de se envolver com essas questões do luto. Deixar disponível aqui para quem está assistindo a live, né? Se quiser conversar contigo sobre o assunto, se tiver alguma iniciativa, né? A gente viu um artigo sobre isso, que eram os cafés, se eu não me engano, os cafés de luto, que um Uhum. grupo no Reino Unido se reunia com familiares em luto para conversar sobre, para ressignificar tudo isso, né? E foi bem interessante. Até vou deixar aqui disponível no link que está aqui na página do PPG Promo Saúde. A gente escreveu um artigo, eu peguei o nome Morrer com Dignidade, Estratégias de Promoção da Saúde no Final de Vida, que a gente coloca, eu e a Dayana somos coautoras, a gente coloca algumas diretrizes, leis também que tem sobre isso, né, para se embasar, porque é um assunto tudo muito novo, né, Dayana? E Isso. também essas questões sobre a doula tem lá, sobre as diretrizes antecipadas, sobre o cuidado paliativo. Uhum, A também. gente tem uma pergunta ali. Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre as diretivas de morte, se precisa ser registrado em cartório e a importância de conversar sobre essa vontade no ambiente familiar. Isso. As diretivas, assim, ó. Como eu falei, no Brasil não existe nenhuma uma lei sobre isso, né? Só existe a resolução do CFM. Então, o que a gente orienta? A gente orienta que se converse com a família. Também tem profissional, e que se tenha sempre a presença de um profissional também, um profissional médico, e de repente um advogado, que vai poder orientar melhor como escrever esse documento, né? Tem pessoas que registram ele em cartório para ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais válida, né? Mas assim, ó, perante a justiça, assim, isso ainda é muito, não tem muita, sabe, muita validade, assim. Então, por isso que é importante, assim, a gente ou nomear pessoas que vão falar, caso a gente não possa, né? Ou conversar mesmo com a família. Por enquanto, assim, é o que a gente imagina para diretivas. Eu sei que tem iniciativas de São Paulo e Minas Gerais de ter um site, assim, onde tu registra tuas diretivas ali, entendeu? Daí qualquer pessoa pode acessar, qualquer profissional. Porque é muito difícil tu chegar numa emergência, né? E aí, até te explicar, a pessoa não te conhece, já estão lá te reanimando, te entubando, te fazendo uma tráqueo. Então, eu já vi histórias de pacientes que fizeram tatuagem, não reanimar, e chegam, né, com a tatuagem, assim, não me reanimem, mas porque não existe ainda essa central, assim, onde tenham as diretivas, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, o que pode estar dentro dessas diretivas? Não sei se tu teve acesso a algum. O que poderia a pessoa pedir nessas diretivas? Isso. Então, as diretivas é em relação aos tratamentos e cuidados que tu gostaria ou não gostaria de receber, né? Como eu falei, sempre aquilo que faz sentido para ti. E lembrando, assim, que elas podem ser atualizadas, né? Eu hoje, por exemplo, faço a minha diretiva, mas daqui a pouco eu mudo, né? Eu digo que eu não quero ser sondada, por exemplo. Né? Se eu pensar que eu tenho uma doença, que ela é incurável e que eu estou num processo de morte, que eu estou muito próxima da morte, vou morrer nessa semana, semana que vem. Existem escalas, inclusive, para... Claro, ninguém é Deus, vai saber quando que vai morrer, né? Mas existem escalas que fazem mais ou menos, determinam mais ou menos isso.
Se eu estou num processo de morte e eu achar que para mim não é válido eu morrer com uma sonda, eu prefiro morrer comendo alguma coisinha lá que eu quero, as nutri aí que vão querer me matar. Mas, Não, pode dar. Pode dar, eu sou Nutri, pode dar. entendeu? E eu achar que isso tem significado para mim, é uma coisa que eu posso escrever, né? Ou o que é importante para mim? Ah, para mim é muito importante que eu não tenha dor. Acho que para quase todo mundo, né? Primeira coisa, não me deixem ter dor, eu sou muito sensível a. Ou, eu não gosto de ter falta de ar, eu quero ficar na minha casa, eu não quero ir para um hospital. Então, são coisas nesse sentido, assim. Mas tem Até algumas não ir coisas pra UTI, né? Também. que não Não ir ir na para UTI. UTI, ir pro quarto. Ficar perto da minha família é crucial para mim. Então, essas coisas, assim, sabe? E por isso também a importância de um profissional, porque tem alguns termos técnicos que também o paciente não entende, né? Então, seria interessante também. Uhum. Então a gente está se aproximando do fim aqui, falta 2 minutinhos. Eu queria deixar aberto para teus. Eu primeiro te agradeço por ter participado comigo. Acho que foi um papo muito legal, muito simples de todo mundo entender. E eu quero deixar espaço aberto para ti fazer teus agradecimentos, tuas considerações, deixar teu contato. Tá bem. Eu que agradeço, então, agradeço o pessoal que ficou aí assistindo. Queria fazer, para finalizar, assim, eu queria fazer um convite para vocês, que vocês pensem sobre a finitude, que vocês pensem sobre a morte, que vocês profissionais pensem como que vocês estão lidando com a morte dos pacientes de vocês, né? Um convite para vocês, então, pensarem se vocês tiverem alguma doença incurável, o que vocês gostariam de receber, que tipos de tratamento, e que vocês dividissem isso com a família de vocês, conversassem sobre isso, propusessem essa conversa. Até mesmo agora em tempos de Covid, né? Se eu tiver Covid, o que é importante, né? Como que eu quero esse meu tratamento, nesse sentido, tá? Eu deixo esse convite para vocês. Então tá, Daia, muito obrigada. A gente vai encerrando. Só vou dar um recadinho de que a live vai ficar salva aqui no IGTV e amanhã ela tá no YouTube. E acredito que daqui umas 2 semanas a gente lance o podcast também, que a gente está editando os áudios para ficar mais rápido, para gente escutar em qualquer lugar. Mas a gente vai salvando tudo por aqui, tá bem? Tá, Então tá, eu joia? agradeço por encerrar. Muito obrigada, pessoal, que ficou até o final. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.